Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, em Assembleia de Deus Brasileira, em Ferreira de Vasconcelos, grato a Deus por mais um dia de vida, pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui juntos com você, né? Reunidos eletronicamente, para falarmos de um pedaço, de uma porção, de um trecho bíblico, né? Da palavra de Deus. Tem um texto bem interessante em Lucas, eu vou postar depois a referência, que Jesus diz, né, dentro do contexto do seu discurso. Ele conta uma parábola, né, de um juiz, de uma viúva, insistente. E ele fala, contudo, ela foi atendida. Ela foi persistente, insistente. Ela foi atendida. E Jesus fala assim, contudo, né, há uma adversativa aí, né? Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Interessante, não? Interessante, porque hoje nós vemos um crescente, né, no Brasil do movimento evangélico pentecostal, principalmente neopentecostal, né, com o seu discurso, que palavra que eu vou usar, né? Um discurso de vencedor, né? Um discurso assim bem como eu diria, né? Porque eu não quero ser indelicado, né? Um tanto quanto contraditório ao texto bíblico, né? Quando fala no mundo tereis aflições, o neopentecostalismo diz que crente não tem aflições, né? Então é um discurso bem eufórico, acho que essa é a palavra, né? Eufórico, pensando que a palavra euforia, ela não deve ou não deveria ser associada à ação do Espírito Santo, porque euforia é o meu movimento, né? É eufórico, eu estou eufórico, eu estou, né, muito descontrolado emocionalmente, a minha alegria é explosiva, eu não tenho controle. Então isso é euforia. Já o Espírito Santo não faz isso conosco, né? Então o discurso neopentecostal ele é eufórico, ele leva a essa euforia. Entre outras características que eu prefiro não comentar aqui agora, que é a elitização da religião pentecostal, né? Ela elitiza e classifica e exclui. Muito parecido com o calvinismo, né? Que é elitista e excludente. São dois tipos de fé, basicamente. A fé enquanto dom, está nos dons espirituais, né, que é de realização de milagres, etc. E existe a fé da salvação, né? Eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio que Jesus um dia irá voltar e buscar a sua igreja e eu estarei entre os arrebatados, né? Essa é a ideia de fé também. Então tem a fé enquanto realização de milagres, talvez eu nunca tenha, né? Talvez você nunca orou e um milagre aconteceu, isso não significa que você não tenha fé de salvação, beleza? Então, fé de salvação e fé enquanto dom para a realização de milagres, prodígios, coisas extraordinárias. De que Jesus está falando, afinal de contas? Jesus está falando, muito provavelmente, da fé de salvação. Por quê? Porque a explosão, né, neopentecostal, nós vemos aí cultos com igrejas abarrotadas. Então, de certa forma, parece que existe aquilo que impulsiona a pessoa a ir à igreja. Mas isso será que é fé, de fato? Porque o discurso, né, e isso eu posso analisar, eu não posso julgar placas, eu não posso julgar pessoas, não sou juiz, né? Pô, o Tiago fala, quem te colocou como juiz? Em que momento você deixou de ser servo? Então eu continuo sendo servo. Mas também a Bíblia diz que eu devo analisar os espíritos. A Bíblia diz que eu devo analisar. Então eu preciso prestar atenção no discurso, na postura, né? Ele também, a Bíblia também ensina, ela diz, o fruto da carne é conhecido,
né? As obras da carne são conhecidas. E o que é obra da carne? É aquilo que é contrário à ação humanizadora do espírito, principalmente aquela que está descrita por Jesus, né, que é a questão comportamental, descrita no Sermão da Montanha. Então, assim, personalismo é uma característica dessa igreja eufórica, que também é não só neopentecostal, mas também está dentro do pentecostalismo tradicional, se é que existe essa possibilidade, né? O que vem a ser o pentecostalismo tradicional? A Assembleia de Deus, por exemplo. Né? Então existe um personalismo exagerado, né? Como o meu sermão é lindo, como o meu sermão é bom, é melhor do que o sermão do outro, a ponto de eu querer consertar ou fazer emendas em cima da pregação do outro, né? Isso é personalismo, né? É um tipo de personalismo. Eu sou muito melhor do que o outro. A minha igreja, né? A minha igreja é melhor do que a outra. Aí eu fundo uma igreja e coloco lá, igreja X, ó, igreja da rua X, ministério fulano de tal. Isso também é personalismo. E é idolatria, tá bom? Isso é idolatria. Quando Jesus vai buscar um povo exclusivamente seu e de boas obras. Boas obras não significa fazer boas ações. Outro dia eu ouvi uma pessoa que eu gosto muito falando que a caridade supera o amor. Lógico, ele não tem noção do que está falando, ele se encaixa naquele grupo em que Jesus diz perdoai, porque eles não sabem o que falam, né? A palavra caridade basicamente não aparece no Novo Testamento. As traduções antigas que falam caridade, né? Que eles eles traduzem a palavra ágape por caridade. Ágape não é caridade. Ágape é o amor de entrega, que não espera nada em troca. Jesus não foi caridoso ao entregar-se como sacrifício. Foi o ápice do amor de Deus, é o ágape. Não é caridade, eu vou fazer uma boa ação, fazer um favor. Não. Jesus não fez favor, Jesus foi uma entrega voluntária. Né? Ele não fez favor algum. Né? Então, quando Jesus voltar, que tipo de gente ele encontrará? Né? É a questão comportamental. Né? Boas ações, né? de boas obras, não é fazer caridade, mas sim uma questão comportamental. Como nós temos nos comportado? Como eu tenho enxergado o outro? Né? O que o outro é para mim? Eu gosto de citar com meus alunos de formação de biblista, eu gosto de citar, e é provocativo mesmo, porque nos 4 anos do governo anterior a este, não que este seja grande coisa, que isso fique muito claro, mas ele é menos pior do que o outro, em vários aspectos. No governo anterior a este, do Brasil, né, do cargo majoritário maior do Brasil, que é o presidente da República, o número de prostitutas aumentou. Pesquisem aí. Aí você pergunta, e daí? Daí que são mulheres que não têm pudor, né? Não têm vergonha. Não é assim que a gente fala? É o comum? Eu ouço isso com alguma constância. Não. Na verdade, é o desemprego, a falta de trabalho, né? O mercado de trabalho limitado fez com que esse grande número de mulheres, só em Minas Gerais foi cerca de 30% que aumentou a prostituição, fossem se prostituir para trazer alimento para dentro de casa. E sabe que a origem dessas mulheres? Pretas, pobres e pardas. Vai falar, pastor, você é esquerdista? Não sou não, irmão, não sou esquerdista não. Não sou de linha alguma, e tampouco capitalista, porque eu não tenho capital, né? E tampouco calvinista, porque o Deus que eu creio não é excludente, né? O Deus que eu creio, ele é um Deus que salva. Ele transforma a pessoa. Venha como estás, e ele transformou Paulo, um assassino religioso, um religioso assassino, depende da ordem dos predicados,
Ele transforma Paulo num crente fervoroso, sistematizador da palavra de Deus, sistematizador do cristianismo. O Novo Testamento é dependente basicamente de Paulo, né? Sem querer menosprezar os demais escritores, mas Paulo não tem como não, né? Não tem como não valorizar os escritos paulinos. Então ele transforma. E só para chatear você, né, como eu disse, eu falo com meus alunos, eu gosto de citar o exemplo de Raabe. Raabe, a prostituta, né? A prostituta! Que quando a gente olha na genealogia de Jesus, ela está lá, ela faz parte, ela é parente de Jesus. Nas veias humanas de Jesus corria o sangue de Raabe. Quando ela esconde os espias de Josué, e ela mente, afastando as pessoas que estavam querendo capturar e matar os espias de Josué, ela vai lá e fala para ele: olha, eu escondi vocês. Sabe por quê? Porque nós ouvimos falar do seu Deus, nós ouvimos falar de Javé, e ele é terrível, e estamos atemorizados. A mentalidade deles era, eles tinham suas divindades, mas eram divindades locais. Javé, Deus cósmico, o Deus acima de todos os deuses. Ela diz: quando vocês tomarem Canaã, poupa minha casa, poupa minha mãe, poupa meus irmãos. Sabe o que é isso? Raabe estava no mesmo nível dessas mulheres que foram obrigadas, foram empurradas, mulheres da periferia, pretas, pobres e pardas, à vida de prostituição. Porque não havia justiça social. Raabe faz uma declaração de fé maravilhosa, que causa inveja a mim e deveria causar inveja a você. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Por quê? Para mudar o nosso comportamento. Mudemos o nosso comportamento em nome de Jesus, né? Mudemos o nosso comportamento em nome de Jesus. E se, como alguns já disseram outro dia, que o meu sermão faz com que o clima fique pesado, o discurso de Jesus também era. Ele fala: sepulcros caiados, Herodes é uma raposa, onde está carniça tem abutre. E João Batista? Raça de víboras! Eu não estou me colocando ao nível de Jesus, tampouco ao nível de João Batista. O que eu quero dizer é que, sem reflexão, a gente fica só na euforia, e grita, e pula, e fala línguas. E tem que falar, e tem que pular. Mas a vida cristã não é só isso. Tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima. Quer conhecer a nossa igreja? A Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos, Rua Márcia Angélica Lopes, número 121. Entre em contato conosco pelo telefone 11 9 2002 6772. Acho que é isso. Mas enfim, esquece o telefone. Outra hora eu lembro, quando eu lembrar eu falo para vocês. Mas entra aqui, Rua Márcia Angélica Lopes, número 121, Ferraz de Vasconcelos, próxima estação da CPTM, Gianete. Paz a todos.